paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Gerder, do Ministério Flor do Campo, Assembleia de Deus em Cariacica. Estou aqui no Espírito Santo, estou aqui mais uma vez para nós ministrarmos a palavra do Senhor. Lição 3, quarto trimestre, CPAD adulto. Hoje nós estamos com a lição do dia 20 de outubro, que será ministrada, 2024. As promessas de Deus para a igreja. Trimestre novo, já começamos a primeira lição, a segunda não foi possível por causa do trabalho, mas nós estamos aqui na terceira lição. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esse é o nosso tema do trimestre, último trimestre do ano de 2024. O nosso textual diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, o verso 18. A verdade prática vai dizer assim: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. E antes de fazermos o comentário, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela bondade do Senhor, pela sua misericórdia, infinita compaixão, que tem, Senhor, nos guardado, nos livrado, abençoado a tua noiva, colocado, Senhor, ó Pai, a tua noiva nos corações do teu povo, o desejo de estar na escola bíblica dominical, que esse amor multiplique, que esse desejo de fazer a obra multiplique, que esse departamento da EBD também venha crescer, e que o Senhor venha abençoar não só o pastor da igreja que promove, que incentiva a EBD, mas também o superintendente, os professores, também os alunos, Pai. Que a graça do Senhor se multiplique e que o Senhor continue abençoando e prosperando esse departamento para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Lição bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20, Marcos 16, do verso 15 ao 18, Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Vamos então à leitura bíblica em classe. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos capítulo 1. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Nós temos 3 objetivos nessa lição que nós devemos, batalhar durante a ministração para alcançá-los. O primeiro é apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo. O segundo é pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da igreja no mundo. O terceiro é conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Vamos à nossa introdução agora, ao nosso comentário, e vamos estar então ministrando essa maravilhosa lição. Eu vou falar a introdução aqui que está no livro de apoio do pastor Elinaldo Renovato, sobre as promessas de Deus. No seu capítulo 3, vamos ver a introdução aqui. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi idealizada por Deus.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Assim a igreja é a comunidade dos salvos em Cristo Jesus, para adorá-lo, servi-lo e ser sua agência propagadora do Evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, definiu muito bem o que a igreja significa no plano de Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo alinhou 4 imagens para melhor explicar o que é a igreja de Jesus. Em primeiro lugar, diz que ela é geração eleita. Ou seja, em termos coletivos ou corporativos, a igreja é formada por todos os salvos, santos e fiéis diante de Deus. Não existe igreja isolada, como dizem os chamados desigrejados. Eu sou a igreja. Não há um só versículo em toda a Bíblia que confirme que uma pessoa, homem ou mulher, possa dizer é a igreja. No Novo Testamento, a palavra igreja vem da palavra grega eclésia, que tem o sentido de congregação, reunião, assembleia. Nessa condição, a igreja foi eleita e predestinada por Deus individualmente. Somos o templo do Espírito Santo, individualmente, mas coletivamente somos a noiva de Cristo, o rebanho de Deus. No Antigo Pacto, só havia sacerdotes que fossem da tribo de Levi na Nova Aliança. Na Nova Aliança, a Bíblia diz que somos sacerdócio real. Que seja espiritualmente, somos considerados sacerdotes de Deus. O papel do sacerdote é orientar o povo, interceder ao Senhor pelo povo, visando seu comportamento correto e santo diante de Deus. Nessa condição, em termos espirituais, todos os salvos, homens e mulheres, devem exercer o sacerdócio real, o que é um grande privilégio, bem como uma grande responsabilidade diante do Senhor. O apóstolo diz que somos a nação santa. Essa é a condição indispensável para que as demais condições possam ser realidade. Ninguém é salvo se não for santo. Ninguém faz parte da igreja se não for santo. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 e 16. A última imagem usada pelo apóstolo Pedro para identificar a igreja foi de que somos o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo nenhum na terra tem essas qualificações espirituais que identificam os que pertencem à igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela é tão importante que Jesus disse a Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Com essas características especiais, a igreja é instituição de origem e caráter divino, a quem Deus reservou promessas especiais visando o cumprimento de sua missão de proclamadora das verdades reveladas por Deus da sua santa palavra. Meditemos sobre essas promessas. Então nós vemos aqui que realmente eu acho esse texto maravilhoso do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Você medita aí na sua palavra, na sua Bíblia, mas aqui ele faz um resumo do conceituando a igreja. O que a igreja é? Geração eleita, né? É um conjunto. Ninguém pode dizer eu sou igreja, como o desigrejados falam. Não podemos falar. Tá? Por quê? Porque nós somos membro do corpo de Cristo. Então, um membro sozinho não é corpo. Quando Paulo escreve 1 Coríntios e faz a comparação, né, da igreja como corpo de Cristo, como corpo nosso corpo literal, o coração não pode viver sozinho sem o pulmão. O pulmão não pode ficar sozinho sem a mão. O pé não pode ficar sozinho sem a orelha, sem o ouvido. Os olhos é necessário para todo o corpo se conduzir. Então, tudo é necessário, mas todos vivam com a interdependência um do outro. Então, assim, não existe essa falácia que os desigrejados dizem que eu posso dizer eu sou igreja, não. Eu posso dizer que eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sou membro dessa igreja. Então, como membro dessa igreja, eu sou necessário como os demais membros. Então, fora do corpo, um membro pode vir a perecer, porque o membro só vive se ele estiver em conjunto com os demais membros. Então, nós somos geração eleita, a primeira parte desse texto. A segunda visão que Deus deu ao apóstolo Pedro é que nós somos sacerdócio real.
Aí você volta lá no Velho Testamento, você vai ver o grande privilégio que o Senhor nos concedeu. Enquanto no passado só a tribo de Levi poderia fazer esse trabalho de sacerdote diante do altar e só uma vez por ano entrar no santo, o sumo sacerdote, nós não. Depois que Jesus deu o brado lá no Calvário, em que o véu se rasgou de alto a baixo no templo, abriu-se o caminho, um novo vivo caminho que nos conduz ao Santo do Santo. Nós temos liberdade de falar com o Papai. Você e eu estamos na posição de sacerdote, é uma responsabilidade e um privilégio, porque nós temos o dever de interceder, nós temos o dever de levar os problemas da igreja, do ministério, do nosso departamento, da nossa escola bíblica diante do Senhor, interceder. Nós temos essa obrigação de fazer esta obra, porque assim era a função do sacerdote no Velho Testamento e assim não deixou de ser o sacerdote, só que agora é todos nós, não apenas uma tribo, não apenas um povo. Todos nós somos responsáveis como sacerdócio real. Nação santa, santificação necessária, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. A nação tem que ser santa, tem que ser separada. Para conviver com Deus santo é necessário ser santo. Então, é um detalhe importantíssimo que o apóstolo Pedro colocou aqui, que o Espírito Santo guiou. E nós temos para fechar o povo adquirido, o povo comprado, povo de propriedade peculiar do Senhor. Um povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Fechou com chave de ouro. Sabe por quê? Porque nós somos adquiridos, nós somos comprados, nós temos o penhor do Espírito que prova que nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Não foi por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, mas pelo sangue do Cordeiro. Um bem tão precioso. Então nós, um povo adquirido, a partir de ser adquirido pelo Senhor, nós temos uma incumbência, nós temos uma responsabilidade, nós somos comissionados. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, fechou. A verdade é essa. Você, como igreja, tem essa obrigação, em nome do Senhor Jesus. Primeiro tópico vai falar sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja. A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus 28, 18 e 20 revela o estabelecimento da grande comissão para seus discípulos. Nessa comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. 3 verbos, melhor dizendo. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem do arrependimento e salvação, devemos esperar que os milagres em nome de Jesus aconteçam como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo, né? Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Olha só, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Então, os sinais, entendam isso, querido, os sinais só vão se manifestar, vão aparecer e vão deixar de ser escassos, como está acontecendo na atualidade na igreja, quando nós nos posicionarmos de fazer aquilo que a Bíblia nos fala. O que Jesus fala, colocou em Mateus, né? Colocou em Mateus e colocou em Marcos, né? Ide por todo mundo. Está resumido aqui em 3 verbos. Ide, ensine e batize. Ide, né? Vai, faça a obra, pregue, ensine e após, né, feito o discipulado, leve ao tanque batismal, o batize, prepara ele para o céu, para ingressar no corpo de Cristo. E aí sim você fez a obra completa, aí sim eu fiz a obra completa. Aí, Marcos 16 fala, os sinais seguirão, não é isso que está escrito lá? Os sinais seguirão. Sabe quando eu vejo assim, esse verbo seguirão aos que creem? Está dizendo uma igreja que não está estagnada, não está letárgica, não está parada, ela está agindo, ela está fazendo e cumprindo a grande comissão. E uma vez ela está cumprindo a grande comissão, a palavra nos dá essa promessa, que os sinais seguirão. Expulsarão o demônio, imporão a mão sobre enfermos, serão curados, pegarão em serpente, dando algum fará. Se beber alguma coisa mortífera, dando algum fará. Sabe por quê? Porque os sinais seguirão aqueles que estão cumprindo a chamada e a ordenança de Deus. Lembre que esses verbos que aparecem aí, ide, ensinai, batizai, eles estão no modo imperativo. Quer dizer,
o nosso Deus, a qual nós servimos, falamos que é o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, Ele nos dá uma ordem, como Senhor tem que ser obedecido. Então, uma vez não havendo a obediência, que vai ser uma lição, vamos falar na próxima lição sobre a obediência, não havendo obediência, aí você vê hoje a igreja escasseando. Você não vê mais tantos sinais na igreja. Você não vê milagres por causa dessa razão. Eu acredito que essa é uma das razões fortes dos milagres que não aconteceram na igreja. Uma outra é a incredulidade, vou falar nessa lição, mas a mais forte que eu sei é essa estagnação da igreja. Nós não vemos mais a igreja realmente cumprindo o ídolo do Senhor. Né? É muito pouco. Numa igreja de 200 membros, você coloca aí 10. Se o pastor tiver 10 crentes com o coração aquecido, né? Um coração cheio de amor para evangelizar, ele está feliz. 10 a 20 pessoas, ele está feliz. Numa igreja com 200 membros. Porque é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Você fala com o povo, você chama o povo, conclama o povo, mas não aparece. Aí depois fica reclamando por que não tem milagre na igreja, né? Segundo subtópico, a promessa de revestimento de poder. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos 1, nosso Senhor fez uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, verso 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente da transmissão das boas novas de salvação. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunho de Cristo em nossa família, bairros, cidades e nações. Portanto, estamos diante de uma promessa de capacitação espiritual para a evangelização. É interessante quando Jesus fala, né? Atos 1, no verso 8, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Entenda isso, ó. A ação de Deus é enviar o Espírito e derramar sobre a igreja. Batizado, certo? Que há de vir sobre vós. Agora, uma vez você buscando o batismo com o Espírito Santo, há uma razão e um porquê, há um objetivo nesse negócio. Deus é Deus de propósito. Não é apenas para eu ficar falando língua no meio dos irmãos, não. Não é para eu ficar profetizando no meio de... Não, aqui está dizendo, ó, e ser-me-eis testemunha. Tem um objetivo nesse negócio. Não é talvez essa razão, irmão? Ou minha irmã? Não é talvez a razão que lá no ciclo de oração, onde a senhora preside, na escola bíblica que o senhor dá aula, não está havendo batismo com o Espírito Santo? Nos cultos lá na sua igreja, não está havendo mais batismo com o Espírito Santo? Você não está vendo? Raríssimas vezes você vê alguém chegar e testemunhar que foi batizado, ou no culto, durante o culto, alguém ser batizado. É para ser testemunha. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É começar aqui onde eu estou, adiantar um pouquinho mais para frente e ir até lá aos confins da terra. Isso aqui está falando de simultaneidade. Não é porque é para uns ficar em Jerusalém, não. É para começar a pregar e espalhando a mensagem. Seja aqui em Jerusalém, ali na Judéia, na região de Samaria, e vai espalhando esse povo. E a verdade não é o que está acontecendo hoje, e talvez seja também uma razão. É uma promessa, nós temos uma promessa de sinais sobrenaturais no primeiro subtópico, no segundo subtópico, promessa de revestimento de poder, e todas elas, eu vou dizer para vocês, está escasseando na igreja. São raríssimas os sinais, são raríssimos os batismos com o Espírito Santo, porque estamos falhando na nossa incumbência, naquilo que nós somos comissionados. Essa é a verdade. E a palavra testemunha é interessante, ser-me-ei testemunha. A raiz da palavra testemunha é não apenas eu ir ali e falar de Jesus e proclamar a palavra, não. Ela tem raiz em martírio, em ser mártir. Aí você vai entender a palavra de Jesus lá no Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, aqui está dizendo, essa função de você ser testemunho de Jesus, até, se for necessário, dando a sua vida para pregar esta verdade, né? É necessário. A igreja precisa voltar à evangelização para ser novamente capacitada espiritual pelo Espírito, para ser capacitada novamente espiritualmente pelo Espírito. Promessas espirituais são o terceiro subtópico.
para uma instituição espiritual. Ao longo da Escritura, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja. Em Mateus, edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participar ativamente do reino de Deus. Isto é possível pelas obras poderosas de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo, templo de Deus, a noiva de Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para ser confirmada em seu ministério no mundo. Uma coisa interessante, são promessas espirituais para uma instituição espiritual, que dela ser espiritual. E a origem da palavra eclésia é grega, mas você vai ver que ela significa chamados para fora. Entenda isso. Então, se eu sou chamado para fora desse mundo corrupto, desse mundo contaminado pelo pecado, esse mundo contaminado pela carne, esse mundo que serve a Satanás, esse mundo que tem prazer no pecado, então eu tenho que andar na contracultura deste mundo. Uma vez na contracultura deste mundo, eu estou edificado em Cristo, eu estou vivendo para Cristo, eu vivo uma novidade de vida. Eu não posso viver mais da forma que eu outrora vivia, porque agora eu estou em novidade de vida. E é interessante que também fala aqui o comentarista que nós somos chamados templo de Deus. Individualmente nós somos templo do Espírito Santo, morada e habitação do Espírito Santo. Mas coletivamente nós somos a noiva do Cordeiro, né? Nós somos o rebanho do Senhor, nós somos o corpo de Cristo coletivamente. Então, são promessas para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, todas as promessas aí de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e também material, né, como diz o resumo desse primeiro tópico. Então vamos para o segundo tópico. O segundo tópico vai falar sobre a promessa de Deus para a igreja. Primeiro, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, constatamos que a primeira e grande promessa da igreja é de vida eterna, salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. Quando você vai em João capítulo 3, no verso 16, que é o textual da Bíblia Sagrada, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali Deus está, né, através de Jesus, revelando o seu plano, que ele planejou, né, no coração de Deus. Deus planejou a salvação, plano, a forma que seria executada a salvação. Jesus seria o executante, aquele que viria, né, o Emanuel, né, ele se tornaria o Deus conosco, né, habitaria no meio de nós, como João vai escrever, registrar claramente no capítulo 1, né? Vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, verdadeiramente, Jesus veio e executou o plano cabalmente, foi à cruz, morreu, derramou seu sangue, ao terceiro dia ressuscitou. E agora está assentado à destra de Deus, aonde está ali, né, intercedendo por nós e aguardando o momento de vir resgatar de vez a noiva, levar a noiva para estar com ele para todo sempre. Então, a promessa de vida eterna nesse versículo está claro aí, para que não pereças, mas tenha a vida eterna. O que é perecer aí? É você sofrer a segunda morte. Porque se você analisar, tanto crentes e ímpios, tanto fiéis e infiéis, passa pelo processo da morte, porque é uma promessa a Adão, né? Adão, se você comer desse fruto, vai por certo morrerá. Então Adão comeu, juntamente com a sua esposa, se foi enganado pela serpente, comeu. E uma vez comendo e alimentando daquilo que não poderia, que era o fruto proibido, agora a morte não só veio a ele, mas veio a toda a humanidade. Todos, mesmo os que creem em Cristo, aceitam Jesus como Salvador, morrerão. Mas o perecer aqui nesse verso é sofrer o dano da segunda morte, que está lá em Apocalipse capítulo 20,
quando estabelece o último do juízo, o juízo do trono branco, qual Jesus assentará e julgará todos os ímpios, desde o primeiro ímpio até o último, desde Caim, né, até o último ímpio que pisou nessa terra, vai ser julgado por Jesus. Os livros serão abertos e serão lançados no lago de fogo. Então, isso realmente é o momento em que será fechado essa história, né? Então, diante de Jesus vai estar nesse momento fazendo o que a palavra diz, né? E essas pessoas que morrerem, que serão lançadas no lago de fogo, sofrerão o dano da segunda morte. Mas os que hoje aceitam Jesus como Senhor não perecerão, mas terão a vida eterna. É uma promessa de Jesus e que nós temos convicção que já adquirimos a partir do momento em que nós levantamos a nossa mão, a partir do momento que nosso coração se compungiu, a partir do momento que houve o arrependimento, nosso nome já foi registrado no livro da vida e nós temos convicção que a nossa vida eterna está garantida. Nós estamos como o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, né, quando ele fala, né, quando ele está já pronto para ser entregue por libação, sabendo que está perto da sua morte. Então ele falou, guardei a fé. Né? Eu tenho certeza que a minha fé está guardada. Eu completei a carreira e guardei a fé. Eu tenho certeza que a minha coroa está lá reservada. Essa convicção que Paulo tinha ali naquela prisão, naquela masmorra, que ele dali ele sairia morto, mas ele tinha a convicção que já estava pronto para ir para o céu e que já estava uma coroa separada e reservada para ele. Assim, todo crente tem essa promessa, porque a vida eterna Jesus prometeu desde o Calvário. Segundo subtópico, fala sobre a promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, o membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos que sinais e milagres de Deus possa confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos. Foi experimentada naquele tempo. E ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Eu creio e continuo crendo nessa última frase desse subtópico. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza hoje. Eu fui testemunho, fui batizado no Espírito Santo logo quando aceitei o Jesus, né? 3 semanas depois de eu aceitar Jesus, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, eu creio no batismo do Espírito Santo, recebi dons de variedade de língua. Então, eu sei que o Senhor pode batizar, e eu já sou testemunha viva, minha esposa também foi batizada com o Espírito Santo, e eu creio que o Senhor continua batizando. Uma coisa só que, o que eu estou falando nessa lição, eu chamando a atenção da igreja, pare e analise. Talvez a sua igreja é diferente da minha, mas a maioria das igrejas que eu visito e a igreja que eu reúno, eu vejo isso. A igreja hoje está com dificuldade de ver batismo com o Espírito Santo. A promessa de poder foi dada. Só que nós, como servo do Senhor, é que temos que fazer o que o Senhor mandou que fizéssemos, para que verdadeiramente esse poder se manifeste. Porque como vai se manifestar o poder em nós, se nós não estamos cumprindo a comissão que foi nos ordenada pelo Senhor? Promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento em poder, em Atos 1 também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como o céu viste. Atos 1:11. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João capítulo 3, verso 2. Quando o nosso corpo for glorificado, veremos face a face. E conheceremos como também ele nos conhece. Que promessa gloriosa. Interessante, irmãos. Eu acho muito interessante esse texto aqui. Porque fala sobre a glorificação do nosso corpo. Quando Jesus morre a nossa morte, paga o preço pelas nossas almas ali na cruz, e derrama o seu sangue, e ressuscita ao terceiro dia, o que acontece a partir de nós cremos em Jesus, aceitamos Jesus, nós vencemos o poder do pecado. O pecado já não nos escraviza como no passado, não tínhamos domínio sobre ele. Quantas pessoas que embebedam, outros se drogam, outros se prostituem,
outros praticam atos, né, libidinosos, no caso do homossexualismo, lesbianismo. E aí tem momentos, aquele momento que a consciência pesa, quando está sóbrio, quando saiu daquela situação. E o que acontece? Bate uma angústia, bate uma tristeza, mas não consegue se arrepender. Naquele momento chora, perde noite de sono, mas no dia seguinte está lá na porta do boteco embriagado, está lá na boca de fumo buscando droga, está lá no prostíbulo se prostituindo, volta aos atos sexuais ilícitos, né, relacionamentos homossexuais, né, pedofilia, tudo que abominava aos olhos do Senhor, volta à prática, porque não consegue vencer o poder do pecado, mas nós não. A igreja de Jesus não é. A igreja, a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que chamou para a sua maravilhosa luz, das trevas para a sua maravilhosa luz, verdadeiramente esta igreja, a noiva do Cordeiro, ela venceu o poder do pecado. O pecado hoje na vida de um cristão não é mais normal nem natural, ele é um acidente, pode acontecer, mas não deve. Devemos lutar porque a Bíblia fala que o pecado tão de perto nos rodeia, ele está sempre nos cercando. Nós estamos sempre rodeados por ele, mas nós temos que resistir. Nós temos força para resistir à tentação do pecado, mas há uma promessa muito maior. Porque enquanto nós estamos aqui vivendo, né, as lutas, as batalhas do dia a dia, a Bíblia fala claramente, né? Jesus disse: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós teremos aflições, nós padeceremos com Cristo, nós passaremos por situações difíceis, por dias maus, como o apóstolo Paulo escreve em suas cartas, mas uma coisa é verdadeiro. Da mesma forma que padecemos por Ele, por causa da sua obra, para fazer conhecido o seu nome, para que o Evangelho do Senhor se espalhe na terra, nós também temos uma promessa de glorificação, como também Ele foi glorificado. Ele foi exaltado. Da mesma forma, Deus promete a nós que seremos glorificados. Esse corpo hoje que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Tragada foi a morte pela vitória. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15 sobre o arrebatamento da igreja e fala sobre isso. Então, assim como João escreve na sua carta que nós seremos semelhantes a ele. E assim como ele é, o veremos. E assim como ele é, também nós o seremos. E nós vamos vê-los face a face. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico, que vai falar sobre as condições para viver as promessas de Deus. Tem condição, né? Não é simplesmente achar que uma vez salvo, todas as promessas vão acontecer na minha vida. Tudo tem que acontecer, não. Não é assim. Tem condições para viver essa promessa. As promessas de Deus. Primeiro é preciso crer. Meu irmão, tem crente credo? O que você acha? Vou te dar 2 exemplos na Bíblia. É preciso crer, o primeiro subtópico diz assim: a Escritura mostra que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento, de suas promessas. Atos 2:1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6:10. Querido meu irmão, isso é uma redundância, falar crente e credo. Mas eu vou ter 2 exemplos. O primeiro exemplo que eu vou te falar é sobre um dos discípulos de Jesus, Tomé. Não estava com os demais quando Jesus aparece ressurreto. Aí ele fala: só acredito se eu tocar na cicatriz, nas feridas da mão, do lado. Se eu não tocar, eu não vou acreditar, não. E ele não acreditou. Só acreditou quando Jesus se manifestou a ele. Aí Jesus falou assim: você creu porque você viu, né? Agora, bem-aventurado aquele que não viu, como nós. Estamos há quase mais
2000 anos, né? Aproximadamente, de distância do que ocorreu ali em Jerusalém, na região da Judéia, na região da Palestina, naqueles primeiros séculos. E nós cremos, nós temos convicção que Jesus veio, morreu e pagou o preço. Tomé viu os milagres de Jesus, acompanhou Jesus no seu ministério. E agora, quando ele é ressurreto, Tomé nega acreditar se não vir. E nós estamos aprendendo hoje a ver para quê? Porque o justo verá pela fé. A crer para ver. É o contrário de Tomé. Tomé tinha que ver para crer, mas nós não. Nós estamos crendo sem ver. Isso é verdadeira fé. A fé é o firme fundamento. Está lá em Hebreus 11:1. É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. É firme fundamento. É como saltar no escuro. Não sei o que vai estar do outro lado, mas eu vou saltar, porque eu tenho fé que vai estar alguma coisa me esperando do outro lado. É você ver além da curva. É você tocar no intangível. É ver o invisível. É crer no impossível. Isso que é fé, né? Isso é crer. E infelizmente Tomé não estava com essa condição ainda, por mais 3 anos que ficou com Jesus, não conseguiu crer legitimamente que ele era o Filho de Deus e que ele poderia realizar tais milagres. Outro exemplo é Lucas capítulo 4, me parece, é isso mesmo. Jesus, quando foi a Galiléia, foi a cidade de Nazaré, na Galiléia. A cidade que o viu crescer. Não foi a que o Senhor nasceu, porque ele é belemita, nasceu em Belém de Judá, como a promessa que ele nasceria na cidade de Davi, que era em Belém. Mas ele viveu toda a sua vida, infância, juventude, né? Fase adulta, tudo, todo o seu ministério, ele viveu sua vida praticamente em Nazaré. Todos ali conheciam ele e a sua família. E é interessante que Jesus queria, será que Jesus não queria operar como operou em Naim? Como operou em Betsaida? Como operou em Cafarnaum? Como operou em Jerusalém? Será que Jesus não queria operar em Nazaré, a sua terra que o viu crescer? Ele queria, mas não foi possível. Por quê? Porque a incredulidade do povo nazareno impediu de operar os milagres. Não porque Jesus perdeu seu poder, não. A incredulidade barra a manifestação do poder. Aí eu vou dizer, além de não cumprir a comissão que o Senhor nos enviou a cumprir, é outro detalhe que também tem impedido muitos milagres de acontecer na igreja. A incredulidade do povo. Tem crente na igreja que não acredita mais no arrebatamento. Tem pastores, irmãos, líder espiritual da igreja que já está em dúvida sobre o arrebatamento da igreja. Já não fala mais com convicção. Não se prega mais sobre o arrebatamento e quando prega não tem aquela convicção do que está pregando. Então, aí é uma condição para viver as promessas de Deus. A incredulidade pode verdadeiramente nos impedir de ver e crer e ver os milagres acontecer na nossa vida e as promessas se cumprirem. 2, é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. E como Daniel, lançado na cova dos leões, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui fala de fidelidade. Independente da circunstância, independente das perseguições, independente das batalhas que nós enfrentaremos durante o nosso viver diário como cristão, a Bíblia nos conclama a ser fiel, não importa o tempo. Nós vemos aí exemplo de Jó, né? Não sabia o que estava ocorrendo, mas permaneceu fiel. Daniel, lançado na cova dos leões, também permaneceu fiel. Então nós vemos que a fidelidade ao Senhor, ela é importantíssima. Nós mantemos a fidelidade, porque o Senhor, até quando nós somos fiéis, Ele permanece fiel, diz a palavra. Porque Ele não nega a si mesmo, a fidelidade é um atributo dEle.
Mas Ele requer de nós, igreja, todas as bênçãos que Ele nos concedeu. A primeira grande maior delas é a salvação, a convicção, que você é servo do Senhor, filho de Deus. Além de tudo, você tem uma promessa de vida eterna. Você tem uma promessa de habitar o céu. Então, e o Senhor, além de fazer habitar o céu, Ele cuida de você. O que Ele pede de você é a sua fidelidade. Se apresentar a Ele em fidelidade, como fez Jó e todos os demais que permaneceram fiéis em toda a sua maneira de viver. E assim Deus requer de nós fidelidade. É o compromisso. É você ter certeza que você manter aquela ligação com Deus, como? Em sua fidelidade. Fidelidade nos cultos, fidelidade nos dízimos, nas ofertas, fidelidade, né, na obra evangelizadora, fidelidade nas escolas bíblicas dominicais, na oração, no partir do pão. Assim como era a igreja do primeiro século. Vê lá como é que era unânime nos cultos, era unânime no partir do pão, era unânime na evangelização. Eles estavam prontos para fazer a obra do Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor, através dos apóstolos, operava milagres e maravilhas. Mais uma vez eu volto a frisar, essa fidelidade tem que se manifestar em nós, para que novamente nós possamos ver o Senhor operar em nosso meio. Da forma que operava no passado. Não quer dizer que Ele não opere, irmãos. Entenda bem as minhas palavras. Não quer dizer que Ele não opera. Mas Ele quer operar muito mais. Eu vejo, eu sinto isso pelo Espírito Santo, que há uma abundância de bênçãos que o Senhor quer, espirituais, que Deus quer derramar em nosso tempo. Eu vejo assim como se um depósito, né? Como um reservatório de bênçãos que o Senhor quer, de poder, de avivamento que Ele quer derramar em nossos dias, mas o que impede isso acontecer não é Deus. Ele quer fazer, mas a igreja não coopera para que isso aconteça. Terceiro subtópico, e do último tópico, diz assim, no terceiro tópico, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como da sua igreja. A ordem era clara para o discípulo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Isto é, assim é, tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. O obedecer é melhor do que sacrificar. Deus foi quando o Senhor manda, né, Saul destruir todos os amalequitas. Ele lembrou da malícia do povo amalequita e não queria mais que o povo existisse na terra. Então Pedro mandou Saul: vai lá, destrua tudo, não deixa nada. Acabe com aquele povo. Simplesmente acabe com aquele povo. Só que Saul não cumpriu a promessa toda. Aí ele ainda reservou a melhor do animal dos amalequitas para sacrificar. Foi quando Samuel repreendeu, dizendo que, né, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a rebelião, né, a desobediência é comparado com o pecado de feitiçaria. Então, ele estava pecando do mesmo jeito, achando que estava fazendo bem para o Senhor. Quantas pessoas com boa vontade desobedeceram o Senhor? Achando que com sua boa vontade está fazendo bem e está desobedecendo princípios básicos da palavra do Senhor. Então, uma coisa é, a obediência é necessária para recebermos a promessa do Senhor. São condições de promessa. Quantas pessoas que têm promessa de Deus e ainda não receberam por causa da sua desobediência aos princípios da tua palavra? O Senhor falou: olha, é por aqui, ele vai por ali. A palavra fala assim, ele quer fazer assado. Então, é uma fórmula de você receber a bênção, é você voltar para o caminho da obediência. Você parar de ficar fazendo o que desagrada ao seu Deus, o que desagrada ao meu Deus. Porque a partir do momento que eu fizer da forma que Ele pediu, que Ele determinou, a bênção é certa em nome de Jesus. Bom, agora vamos para a nossa conclusão. As promessas de Deus para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membro desse corpo espiritual. Por meio de Cristo,
as promessas do Senhor são grandiosas para todos que fazem parte da igreja. Nela veremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Então nós vemos aqui, que aqui é um resumo, né, de tudo que Deus tem de promessa para a igreja. É claro que isso aqui, numa lição só, é bem resumido, né? Se você for aprofundar nesse assunto, você vai ter muitas outras promessas que Deus tem para a igreja. Mas o principal que eu falo sempre é levá-la para o céu. Então, o principal é levar a igreja a ser arrebatada naquele grande, maravilhoso dia e levá-la para o céu. Então, a nossa preocupação tem que ser com a nossa eternidade. É uma preocupação que tem que estar no meu coração e no seu. Está preocupado. Eu posso me preocupar com as coisas desse mundo, mas essas coisas desse mundo não podem servir de obstáculo, de embaraço para mim chegar ao céu. Eu tenho que viver as promessas de Deus para a minha vida como igreja. Então, para mim viver as promessas de Deus, eu tenho que cumprir o que o comentarista diz. Alguns dos compromissos é esse, é não ser incrédulo, é ser obediente, é ser fiel. E o Senhor ainda vai um pouquinho mais longe, né? Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então pense nisso, como nós estamos vivendo hoje. Se promessas de Deus, da palavra, não está acontecendo na sua vida, se você está na igreja há muito tempo, não é batizado com o Espírito Santo, não tem dom espiritual, repense a sua forma de caminhar. Cumpra a ordenança do Senhor. Seja crente, confie que o Senhor vai te responder. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Pense Gospel, anunciando Jesus.